Podemos não entender muito bem, mas se nós confiarmos que Ele está dirigindo os nossos passos, com certeza no final a caminhada vai valer a pena. Amém? Livro de Esther, capítulo 7, já estou com a minha Bíblia nova já. Isso é um problema de pregador. O pregador tem um problema com Bíblia, gente. A gente fica louca quando ganha a Bíblia nova. Oh. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, capítulo 7, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos até o versículo 4, amém? Para a gente começar a meditar na palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. E então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, é pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez. E se ainda como servos e servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um momento tremendo, em que Esther entra, aleluias, no seu local já preparado pelas suas servas, um banquete preparado para que Assuero fosse muito bem recebido, e já era o segundo dia do banquete. E ele sempre ia assessorado com o seu homem de confiança chamado Amã. E quando eles chegaram àquele lugar, Esther já estava lá como co-anfitriã para receber aqueles dois homens. Hoje também aqui não é diferente. Quando você e eu chegamos aqui, nós somos apenas convidados. Mesmo o pastor Arci, o outro pastor que estavam aqui, que são os responsáveis pela sociedade bíblica, Eliana, que é dirigente do trabalho, também foi convidada para estar aqui. Porque acima de todos eles há um anfitrião. Um que preparou o ambiente. Um que preparou o lugar. Um que chegou antes de todo mundo. Quando a Denise começou a arrumar essas cadeiras, ele já estava aqui nessa tarde. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele preparou minha entrada e a tua entrada aqui nessa terra. E você pode saber que o bom anfitrião, ele preparou tudo, o do bom e do melhor para você. E quando você chegou aqui, não tinham apenas cadeiras preparadas, tinha um banquete preparado. E hoje você vai sair daqui alimentado, sustentado, renovado e fortalecido, porque o teu anfitrião chegou primeiro. E ela estava lá como boa anfitriã. E quando nós começamos a fazer menção da palavra, nós estamos nesse momento de honra. Esther bem vestida, coroa na cabeça, muitas joias. Uma posição honrada, autoridade. A mulher que andava do lado do rei, a mulher que havia sido exaltada, levantada diante não apenas de uma nação, a sua, mas diante de nações, porque Assuero, como era líder de um império, havia nações e nações debaixo do seu poderio, e ele era rei, mas ela era a rainha de todo esse povo. E a gente tem a mania de começar a olhar só para esse momento. Veste bonita, bem maquiada, adornada, arrumada, joias. Ai, gente, eu adoro um ouro. Quem dera que fosse tudo de ouro, meu Deus. Quem não gosta? Mas a verdade é que as histórias que fazem diferença no meio do povo de Deus, elas não começam assim. Quem olha para onde você chegou hoje não sabe onde você começou. Quem olha para mim, quem olha para você, está indo para onde? Vou puxar da sociedade bíblica. Nossa, Deus está abençoando. Não sabe aonde você começou. Não sabe a igrejinha que tinha muitas vezes só um chão de terra batida.
batida. Eu já fiz parte disso. Não sabe aonde você entrou. Não sabe onde você já adorou. Não sabe aonde você ainda adora. Porque roupa, condição, status não podem nos impedir de adorar e de ser instrumento de Deus aonde quer que Deus nos leve. O ser humano, ele tem mania de olhar para isso. Olha, ela é Esther. Mas a história, na verdade, começa muito antes. Começa quando uma menina chamada Radassa vivia na companhia dos seus pais. E num revés da vida, ainda menina, ela perdera a companhia deles, porque eles não estavam mais lá. Não porque a abandonaram, mas porque o Senhor os chamara. E ela, apenas como uma menina, ficou desamparada. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe desamparassem, ainda que a mulher que amamenta o seu filho pudesse se esquecer dele, nós temos um Deus que não se esquece de nós temos um Deus que não nos desampara. E no momento em que Esther achou que estava desamparada, a mão de Deus estava ali, começando a trilhar um projeto de vida para aquela menina. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem um projeto para a sua vida. Apenas confie. Deus estava trabalhando na vida daquela menina. Quando todo mundo via ali um momento de profunda desolação, coitada, ficou órfã. Tadinha, ficou sem os pais. É engraçado que as coisas pequenas ao olhar de Deus são tão valorizadas. O nome dela, Radassa, quer dizer murto, uma espécie de arbusto que era muito abundante. E arbusto nada mais é do que uma arvorezinha rasteira que não engrossa tronco, que não tem raízes aparentemente muito profundas, porque você olha para ela é pequena, ela tem poucas folhas, ela não é frondosa, não tem flores bonitas, não dá fruto bonito. O que é murta? O que é arbusto? Isso é mato. O nome dela queria dizer murta, arbusto, arvoredozinho pequeno, fraca. É engraçado que quando o homem olha para um arbusto e não vê valor nele, Deus vê. Porque o arbusto pode ser pequeno, mas tem folha. Se ele tem folha, ele produz sombra para a terra. E se ele produz sombra para a terra, isso quer dizer que se você lançar a semente debaixo de um arbusto, o sol vai ser filtrado. E aquela plantinha que vai nascer debaixo do arbusto, ela tem segurança e sombra para poder crescer. Se vier um sol muito forte, não queima as folhas daquela plantinha que está crescendo embaixo do arbusto. Se vier uma chuva muito grande, que provocaria até erosão, mudança de solo, mas porque tem um arbusto, aquela pequenininha está protegida para crescer ali embaixo. Aleluia! O mais bonito é que aquilo que os homens não enxergaram valor, porque era apenas um arbusto, Deus plantou semente de projeto embaixo dela. E disse: por tua causa, a semente que eu estou plantando hoje para o povo de Israel vai ser levada a efeito. Radassa. Todo mundo achou que era o pior momento da vida dela. E era o momento em que Deus estava separando ela para uma grande obra. Eu não sei qual momento que você está passando, eu sei qual momento que eu estou passando. Aqueles que me conhecem sabem qual o momento que eu estou passando. Aos meus olhos, pode parecer um dos piores momentos da minha vida. Porque dia 25 fez 9 meses que o meu filho partiu para se encontrar com o Senhor. Meu filho de 10 anos de idade, lindo. Mas eu quero dizer para você que em meio a tragédias, Deus executa plano para ele. Glória a Deus. No dia que todo mundo achou que a vida de José tinha ido pro ralo, porque ele foi lançado num poço, Deus estava preparando para ele anel e cargo de governador no Egito. Aleluia. Pode ser fundo o teu poço, pode parecer muito longo o teu calabouço,
Pode parecer muito grande a tua tragédia, mas creia em nome de Jesus que em meio a esse choro e a essa dor, em meio a esse caos, Deus fará coisas grandes. Através disso, Deus vai abrir portas que não seriam abertas naturalmente. Através de você perseverar, continuar, insistir, permanecer, Deus vai mudar essa situação. Mas apenas que nós continuemos de pé. Chora, mas chora de pé. Geme, geme de pé. Sofre, sofre de pé. Tá doendo que doa de pé. E na hora que não der, se você tiver que se esborrache nos pés de Jesus. Porque nos pés dele, além de você encontrar consolo, você vai encontrar a mão que vai te levantar. Era uma tragédia, uma menina pequena, órfã. E aí Deus faz alguém na família dela que não tinha casado, que não tinha filhos. E quem é que é solteiro e não quer casar? E quem é que não tem filhos e quer ter filhos? Deus sabe como Ele faz para que nós venhamos a gerar. Como é que um homem solteiro ia gerar filhos? Mas Deus gerou uma filha para consolar o coração de Mordecai. Ele teve notícias que sua sobrinha, prima, estava órfã. Buscou a menina e que coisa mais linda! A criou, ensinando a ela a fé num único e verdadeiro Deus. E assim ela cresceu, ouvindo que eles estavam ali, debaixo da autoridade de Assuero, que Israel estava debaixo de um cativeiro, mas havia sido por desobediência, mas que ele tinha certeza que o plano de Deus era maior e melhor, e que no meio daquele cativeiro, Deus visitaria Israel. Não importa o tamanho do cativeiro daquele que você deixou em casa. Lembra no começo? O marido, o filho. Não importa a situação que está debaixo de cativeiro. O plano de Deus é maior e melhor. E no meio desse cativeiro, Deus vai visitar Israel. Deus vai mudar essa história. Mas às vezes é necessário passar pelo poço, pelo cativeiro, para no final a glória de Deus ser maior. E ali ela cresceu ouvindo e ela começou a crer. É engraçado, porque às vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto e faz mudanças na nossa história para mexer com a gente. Para mexer, sabe, com as nossas estruturas. Porque às vezes a gente está tão acostumadinho com aquele arrozinho com feijão do dia a dia, né? Ah, eu vou para um monte uma vez por semana, eu jejuo uma vez por semana. Eu abro meia-noite, encerro meio-dia, invariavelmente. Eu faço jejum, mas assim de 0 a meio-dia, né? Já não sente nem mais falta. E jejum é para ser sacrifício? Mas se você nem sente mais falta daquele café da manhã, daquele dia, se abrir de meia-noite a meio-dia já não faz mais diferença, que você passa tranquilamente sem aquela refeição, qual é o sacrifício? Tem coisas que acontecem que é para mexer com a gente, que é para fazer a gente parar e repensar que tipo de vida cristã a gente está levando. Tem coisas que acontecem que é para fazer a gente buscar com mais força. Sabe? E infelizmente o ser humano, ele só começa a buscar com mais força quando está doendo. E foi por causa daquela dor que ela foi apresentada. E porque a dor de perder os pais era muito grande, ela começou a receber aquela palavra, porque ela precisava de um alento para o seu coração. E se você precisa de um alento para o seu coração, aqui está a palavra que pode consolar você de toda a dor que você estiver sofrendo. Seja ela qual for, a palavra de Deus, ela pode te consolar e me consolar. Amém. E aquela menina cresceu. E o mais engraçado é que os historiadores dizem, Flávio Josefo diz que Esther era tão bonita, mas tão bonita, que quando alguém
contemplava o rosto de Esther, era até difícil tirar os olhos de Esther. Que a beleza de Esther era impactante. É engraçado, semana passada eu preguei sobre Moisés, eu até louvei antes de pregar na vigília, louvei o louvor que a Zeni louvou hoje, né? Lá no Sinai subiu o meu amor. Amo esse louvor. E foi engraçado porque se você for estudar a história de Moisés, Moisés quando era pequeno também era uma coisa linda. A beleza de Moisés também era impactante, que foi quando a princesa, a filha de Faraó, abriu o cesto, o que deixou aquela mulher impactada foi a beleza de Moisés. E ele era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ela não pôde admitir que uma criança linda daquela tivesse a sua vida perdida, apesar de saber que ele era hebreu. E quando eu comecei a estudar para essa pregação, eu falei, olha aí, ela também era lindíssima, beleza impactante. Eu posso não ser tão bonita quanto Esther, porque eu impactante eu gostaria, né? Mas eu quero dizer para você que, apesar de não ter uma beleza impactante, a mesma que aquela mulher lindíssima tinha, você e eu temos outros dons e talentos. Amém. Ali, Deus usou a beleza de Moisés para preservar a vida diante de alguém que não tinha filho. Porque para quem não tem filho, uma criança linda é irresistível, né? Para quem não tem filho, qualquer criança é irresistível. Ai, que coisa linda, gente. A gente fica louco quando vê criança. A mulher fica louca quando vê criança. Quem já é uma criança linda. E Deus tinha um projeto para a vida de Esther e por isso ele fez Esther tão bonita. Porque a beleza dela, em algum momento, seria usada no projeto de Deus. Eu e você podemos não ser tão bonitos, impactando até na nossa beleza. Mas eu quero dizer para você que os talentos que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, também vão impactar a terra. Seja de orar, seja de pregar, seja de louvar, seja lá o que você venha fazer na obra de Deus. Deus vai te dar padrão de excelência. E você vai ser usado para impactar, para transformar a vida. Pessoas ficarão olhando para você pensando, como é que Deus pode usar ela assim? É porque Deus colocou esse talento em você. Foi Ele que te deu, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele te garante nesse negócio. Jesus. Seja lá qual for o talento, o dom que Ele colocou em você, se foi Ele que te deu, você pode ter certeza que não vai ficar na caixinha para sempre, não. Vai chegar a hora de sair da caixinha de Deus e usar esse talento que Ele te deu. E outra coisa que Deus me lembrou aqui agora. A beleza de Moisés, ninguém tinha. O que Deus deu para você, não é igual de ninguém, é só teu. O que Deus para mim é só meu. Eu não quero unção de ninguém, porque basta aquela que Deus me deu. Porque aquela que Deus me deu é a melhor para mim. A que Deus deu para você é a melhor para você. É ela que tem semente para você. Nós podemos admirar como o outro ora, como o outro louva, como o outro prega. Mas pregar igual não vai gerar o mesmo efeito. Louvar igual não vai gerar o mesmo efeito. Sabe por quê? Porque ele é daquele jeito que Deus usa ele. Do teu jeito, Deus usa você. E é desse jeito que Deus vai fazer a diferença na terra usando a tua vida. Que garota bonita. E aí, uma mulher também lindíssima, de beleza impactante. Que o historiador também relata que Assuero era apaixonadíssimo por aquela mulher, porque também era lindíssima, Vasti. Tanto que ela era sua rainha. E numa conferência com os governadores do seu reino vastíssimo, haviam 127 governadores de província, ele quis mostrar a mulher lindíssima que ele tinha por esposa. Só que, naquela época, não era costume dos persas as mulheres irem a reuniões masculinas. Porque podia parecer que ela estava se comportando de maneira inadequada e colocando a honra de seu marido em risco. Por isso, quando Assuero mandou chamá-la para que
que ela se apresentasse diante dos governadores, a Vasti não se negou por teimosia. Ela não se negou porque eu não vou até lá, porque ela queria fazer o que ela queria. Ela se negou porque era costume da época. Mas mal sabia ela que Deus fez ela se arraigar aquele costume da época e dizer: eu não vou, porque não é costume. Se eu for, eu estarei desonrando o meu marido. Só que Deus começou a fazer com que ele olhasse a atitude dela, não como de honra a ele, mas como de desonra ao rei. A Bíblia não diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Quando Deus tem um propósito, Deus abre. Mas quando Deus tem propósito, também Ele fecha. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a que Ele fecha também, meu amigo. Não tem chave, não tem brincadeira, não tem pé de cabra que possa abrir. Então não fica preocupado se essa porta não abriu. Antes de preocupar se ela não abriu, começa a perguntar se foi Ele que fechou a porta. Quando a gente começa a murmurar, eu queria essa porta, e a porta não abre, começa a perguntar para Deus qual é a procedência da porta. Sabe por quê? Porque a gente murmura, a gente reclama, mas a gente nunca pergunta para Deus o porquê. Eu quero comprar aquela casa. Aí vai e não consegue. Meu Deus, por que eu não consigo? Olha, não abriu, Deus tem outra para você. Deus sabe aonde vai te plantar. Deus sabe qual é a igreja que Ele te quer. Deus sabe, irmão. Apenas confia que o caminho dele é melhor. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem para mim e para você. E aí, porque ela, na intenção de honrar ao seu marido, se negou a ir, ela perdeu a coroa. E quando ela perdeu a coroa, era necessário que ele se casasse. Ele não podia ser um rei sem rainha. E aí mandou-se buscar todas as moças virgens. Aí a gente já conhece a história, né? Todas as moças virgens e belíssimas. E ele encontraria com cada uma delas. E aquela que ele chamasse pelo nome seria sua rainha. Mas o engraçado é que na hora que ele chamou aquela que seria sua rainha, ele não chamou pelo nome que nós começamos a falar aqui hoje. Sabe por quê? Porque quando Deus levou ela para o palácio, ela ouviu de seu tio: não diga qual é o teu povo. E ela se calou. E quando ela entrou naquele lugar, que lhe perguntaram: qual é o seu nome? Hegai olhou para ela, belíssima, e disse: o nome dela só pode ser Esther. O homem de confiança do rei ficou tão impactado com a beleza daquela mulher que falou: o nome dela só pode ser Esther. Não me diga o seu nome agora é Esther. A Bíblia diz que ele chama pelo nome cada estrela do céu. Eu posso não ser Esther, mas eu sei que ele tem brilho de Esther para a minha vida. Você pode não se chamar Esther, mas ele tem brilho de Esther para a tua vida também. Você pode saber que se Deus te colocou na terra é porque Ele marcou até uma estrela com o teu nome para fazer o nome dele ser honrado na terra. Ele chama cada estrela do céu pelo nome. Ele está chamando você na terra hoje. E podiam antes te chamar de arbusto, pequena, matinho, desonrada, pequenininha, sem valor, matinho, erva daninha. Mas aquele que olhou para você só como um arbustozinho, Ele mesmo colocou em você poder para te fazer crescer. Eu já escolhi aquela com quem eu vou me casar, já escolhi a minha rainha. Eu já escolhi. Quem é ela? É Esther. É aquela que quando os meus olhos bateram nos dela, eu não consegui tirar mais os olhos dela. Sabe o que é mais bonito? É que ele fez essa declaração de amor para uma mulher. Mas na
cruz do Calvário, Jesus fez essa declaração pra gente também. Cada gota de sangue que pingava, cada dor que ele sentia, você e eu podíamos não estar ali materialmente. Mas ali na cruz, ele via cada vida que já esteve na terra. E que através daquilo, ele estava justificando. E ele via também a mim e a você. Ali na cruz, Já foi. o amor de Jesus Pagou. fez ele se manter naquela cruz, olhando para mim e para você. A gente não estava nem lá, mas ele já sabia que um dia estaríamos aqui. Amém. E porque ele não conseguiu, por amor, tirar o olho de mim e de você, e dos nossos filhos, e daqueles que virão após nós até Jesus voltar, ele declarou aquele amor na cruz. E ele não abriu mão de nós. Qual o nome dela? O nome dela é Patrícia, o nome dela é Suave. Eu morri por ela, porque eu a amo. O amor de Deus se manifesta de maneiras que a gente muitas vezes fica até sem ar de pensar. Qual o nome dela? O nome dela é Esther. E ela se casou. Imagina, a mulher já era bonita. Vamos falar cá entre nós. Era linda. Namorava com Mordecai, vestia uma roupinha mais ou menos. Tinha um cabelinho mais ou menos. A maquiagemzinha. Se tinha alguma coisa, fazia assim, para ficar a bochecha vermelha. Agora você imagina essa mulher linda. Linda de revirar o olho. Bem vestida, bem penteada, bem arrumada, cheia do ouro. Oh, meu Deus. Você imagina? Eu falo do ouro, falo, meu Deus, é meu, cara. Você imagina aquela mulher linda, bem vestida, bem arrumada. Se antes ele tinha uma paixão violenta por Vasti, imagina uma mulher mais bonita ainda que Vasti, ao ponto de centenas de moças serem levadas ao palácio e ele só pensar nela. Esther, Esther, tem que ser Esther. Seu nome só pode ser Esther. Quando ela chegava perto dele, esse homem devia até babar, gente. Deus sabe qual o propósito da minha vida e da tua vida. Satanás estava de bobeira na história, né? Bobinho. Colocou um homem, Agagita, descendente de Agag e Amalequita, para ser homem de confiança desse rei. E sendo ele nobre, ele exigia, já que ele era homem de confiança do rei, o braço direito do rei, ele queria a mesma honra que o rei tinha. Se ele passasse, tinha que se dobrar para ele. Crente que é crente não se dobra, não. Palmeira até enverga, mas não quebra. Ele passava no meio do povo. Quem temia pela sua própria vida, curvava. Mas aquele que conhece a palavra, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não tenha a sua vida por preciosa. Aleluia. Passou o nobre. A minha vida é dele. O propósito na minha vida é para ele. Foi ele que me chamou. É ele que me garante. Foi ele que me chamou, eu não me dobro. Foi ele que me chamou, eu não me vendo. Foi ele que me chamou, eu não envergo. Pode passar o aparentemente nobre que for. Retenha a tua sinceridade. Aleluia. Ele olhou para aquele homem, ó, dobro nada, e ficou de pé. E cresceu um ódio tão grande
no coração de Amã por aquele homem, por Mordecai. E aí ele começou a envenenar o rei e foi forjado o projeto que a gente já conhece. Vamos matar todos os judeus. Essa raça não serve para nada. Esse povinho não tem serventia. Judeu serve para quê? Para que a gente quer hebreu no meio do nosso povo? Qual a utilidade deles? É exatamente isso que o diabo tem falado para um monte de gente ao redor da terra todo dia. Para que você quer ser crente? Qual a utilidade de um crente? Crente serve para quê? Você quer servir a Deus para quê? Quem você vai ser servindo a Deus? Servindo a Deus? Você é uma porcaria, você vai ser porcaria nenhuma. É engraçado que o diabo sempre vai dizer para você que você vale pouco, que você vale nada. Jesus sempre vai olhar para você enxergando todo o valor que ele colocou em você. Satanás sempre vai tentar desmerecer o projeto de Deus para a tua vida, mas Deus sempre vai, a cada dia da tua caminhada, reafirmar o projeto que ele já desenhou. Aleluia. Saiu um decreto, ele envenenou o rei consentiu e ele tinha o anel, o selo real, foi lá e colocou o selo real. E ali foi comunicado a Esther. 3 dias de jejum e oração. Coloca o povo para orar, tio, por mim 3 dias. Jejuar 3 dias. Também eu e minhas servas aqui por 3 dias. 3 dias é coisa para crente, hein? Não é aquele de 12 às 12, não. De meia-noite a meio-dia. Que entrega almoça, pega mó pratão, não é esse não, hein? Entendeu? Entendeu? Mais ou menos isso. Já termina o jejum e arrumando o prato. Meu Deus, tomando as mãos. Já com a colher de pedreiro, dando aquela ajeitada no reboco e volta. 3 dias de jejum não é para qualquer um, não. Isso é coisa para quem tem propósito firme diante de Deus. Agora aí vem a pergunta. Qual é o propósito que Deus tem colocado no teu coração? Qual é o projeto que Deus te deu? Um projeto desse tamanhozinho ou um projetão? O que Deus mostrou para você? Que vai fazer você subir 1, 2 degrauzinhos? Ou quer levar você no topo de uma escada? O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a sacrificar? Até onde você está disposto a ir para poder chegar no topo da escada que Deus planejou para você? Talvez sejam 3 dias de jejum, talvez seja uma semana no monte. Eu não sei o que Deus falou para você, mas eu quero dizer para você que se Deus te deu uma estratégia, vai nela, porque é nessa estratégia que Ele te deu que o nome dele vai ser glorificado, que a porta vai se abrir e você vai ver milagre acontecer na tua vida e na tua casa. Aquele CD que você me deu? Você me deu Tem que agora. sacrificar. Primeiro Tem que descer mesmo diante dele e abrir mão para poder ver o filho crescer. Estou terminando, isso não é conversa de pregador. Aí que coisa linda. Já tinha o decreto. 3 dias de jejum. O povo todo, israelita, que estava lá, tinha que jejuar e orar por 3 dias. E ela também, as suas servas. Sabe o que quer dizer? Que aonde você está, até quem trabalha com você é influenciado por quem você é em Deus. Aleluia! Porque ela estava dentro da cidadela de Suzã, dentro do palácio. Você está pensando que todas as servas dela eram hebreias? Não eram, não. Mas aqueles 3 dias, todo mundo jejuou com ela. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Esther, quem ela era em Deus, influenciou até a vida das suas servas. Quando você é crente de verdade, quem está ao teu redor tem que ser influenciado por quem você é em Deus. Tem que ser. Tem que olhar para nós e ver Cristo em nós. E aí depois de 3 dias, lá foi ela. Amã, até ele estava todo garboso. Mas mal sabia ele que um homem não dormiu, porque Deus queria falar com aquele homem. E esse homem era o rei. Foi levado a ele o conhecimento que 2 eunucos, Bigtã e Teres,
haviam conspirado para o matar, mas que um homem havia sido instrumento de livramento para ele. E o nome desse homem era Mordecai. Mordecai, o objeto de ódio de Amã. Aquele para quem Amã no seu coração estava até forjando já uma forca. Para no dia que fosse acontecer o decreto, poder enforcar Mordecai ali. Satanás pode planejar todo dia forca para mim e para você. Mas nessa forca que ele planejou para nós, quem vai morrer lá é o projeto dele. E ali, quando ele já mandou construir tudo, veio a ordem do rei. O que eu vou fazer para aquele que eu vou honrar? Alguém que deva ser honrado. Muito honrado pelo rei. Amã falou, sou eu. Porque o diabo estava doido para ser honrado no céu também. Eu vou subir. Eu vou passar o trono de Deus. Vou colocar meu trono acima dele. Porque eu mereço honra. Quem ambiciona as honras do mundo, por causa delas perecerá. Mas aquele que abre mão das honras do mundo para servir ao Senhor, permanecerá e ainda será honrado por Deus. Aqui e na eternidade também. Porque a Bíblia diz que se quiseres ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Final da história. Banquete. Ele entrou lá. E quando ela declarou o que queria, quem foi que perdeu a vida? Amã. Foi criado um decreto em que os judeus poderiam se defender. O dia que estava marcado para ser da morte dos judeus foi colocado como um dia em que eles tiveram a liberdade de lutar pelas suas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Satanás pode ter marcado até a data da minha morte, da tua morte. Ele pode ter planejado a frustração do projeto de Deus para minha vida e para a tua vida com data e hora marcada. Mas Deus manda te dizer, sabe o quê? Que você tem a autoridade do céu para lutar pela sua vida e pelo projeto que Deus colocou sobre você. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus nos escolheu. Porque Ele faz como quer. Podem ter olhado para nós um dia e nos visto como mundinhas sem valor. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus diz para nós que nós deixamos de ser coisas pequenas, matinhos, para alcançar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Aleluia. Simplesmente porque Ele nos escolheu. Eu quero louvar a Deus.